Todos, hoje damos continuidade ao ciclo de encontros virtuais Passeios pelo Maravilhoso, Literatura e Outras Artes, vinculado ao grupo de pesquisa Narrativas Maravilhosas Míticas ou Populares, da Oralidade à Literatura. Neste segundo encontro, a apresentação será conduzida pela professora doutora Cláudia Maria Seneviva Nigro, livre docente em crítica literária e professora efetiva da Unesp de São José do Rio Preto. Ela é credenciada no programa de pós-graduação em letras desde 2004, tem experiência na área de literatura, linguística, com ênfase em linguística aplicada ao ensino de língua e literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: identidade, exclusão, gênero, religião, tradução e cultura. E pelo professor mestre Guilherme Augusto Lousada Ferreira de Moraes, que desenvolve atualmente pesquisa em nível de doutorado com bolsa CAPES, com pesquisa intitulada Ressignificação do Feminino, dos Contos Maravilhosos em Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, junto ao programa de pós-graduação em letras da Unesp de São José do Rio Preto. O Guilherme tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria da literatura e estudos literários, atuando principalmente nos seguintes temas: a caracterização da heroína, mitologia, conto maravilhoso, intertextualidade e jogos vorazes. A apresentação de hoje recebeu o seguinte título: O herói grego e o inglês na Antiguidade Clássica e Idade Média. Desde já agradeço ao Guilherme e à Cláudia por nos levarem para passear com eles pelas veredas do maravilhoso. E agora eu passo a palavra primeiro ao professor Guilherme, que vai falar sobre o herói grego, e em seguida a professora Cláudia fará uso da palavra. Olá a todos, espero que estejam todos bem. Então, como a professora Celeste nos disse no começo, hoje nós damos continuidade aos Passeios pelo Maravilhoso, então um projeto virtual idealizado pela própria professora Celeste, do qual eu faço parte também como mediador, mas hoje então eu integro como apresentador também. Bom, hoje eu e a professora Cláudia Nigro falaremos a respeito do herói grego e do herói inglês, então nós passearemos um pouco por essas narrativas míticas e lendárias da Antiguidade Clássica e da Idade Média, em que o maravilhoso ele também se faz presente, né, por meio de criaturas mágicas, monstros, heróis, fadas e outros tantos seres e situações mágicas. Eu vou me centralizar, eu vou focar a minha parte na jornada do herói grego, então, nem tanto nos atributos desse herói, no que diz respeito às virtudes, o que os gregos prezavam nesse herói, embora, por meio da paideia, a educação grega, os gregos prezassem, colocassem nesse herói virtudes que eram consideradas boas para aquela época, mas hoje eu vou me centrar mais especificamente na jornada desse herói, então a jornada narrativa desse herói. Eu me baseio principalmente na obra O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Essa obra ela foi muito importante também na minha pesquisa de mestrado, porque foi a partir dessa obra, a partir das reflexões teóricas de Campbell, que eu formulei aquilo que eu chamo de esfera do heroísmo clássico, que a gente vai ver muito em breve. Bom, nessa obra, Campbell ele traça as facetas do herói, o que o herói pode assumir em várias sociedades e culturas. Ele não se concentra somente na literatura da Antiguidade Clássica, nos mitos gregos e romanos, mas ele participa ali, ele faz um estudo, na verdade, comparado, então ele compara várias mitologias, e ele também analisa esses mitos e dali ele retira, ele esquematiza os estágios da aventura dessa figura mitológica. Então, esse daqui é o livro de Joseph Campbell. Ele é muito utilizado em pesquisas que falam a respeito dessa jornada do herói, inclusive foi um dos pontos de partida para a criação de Guerra nas Estrelas, por exemplo, dentre outros várias outras criações literárias e cinematográficas. Nessa obra, Campbell ele traz o conceito de monomito e ele vai expandindo esse conceito aos poucos. Então a gente pode perceber nesse
nesse diagrama que o próprio Campbell elaborou, que nós temos, então, a gente pode perceber aqui um círculo completo, e aqui, então, aparentemente, numa primeira leitura, então a gente tem uma partida e um retorno. E é exatamente isso que ele vai expandir conforme a gente vai avançando na leitura de sua obra. Então, esse monomito, ele representa basicamente a unidade nuclear dessa jornada, os três elementos principais dessa jornada, que são a separação, a iniciação e o retorno do herói geralmente para o lugar de onde ele saiu. E Campbell dá o nome para esse percurso básico de monomito. Em outras palavras, ele resume da seguinte forma o monomito. O herói vem de um mundo cotidiano, e ali ele se aventura então numa região de prodígios sobrenaturais. Então, nessa região, ele se depara com eventos sobrenaturais, eventos mágicos, fantásticos, seres e criaturas de nossa imaginação. Ali ele encontra, então, fabulosas forças que podem ser contrárias ou a favor dele. Então, se for a favor do herói, ele se encontra com o doador, com os seus auxiliares. Se for contrárias, com os inimigos. E, por fim, ele obtém uma vitória que é decisiva. Por fim, ele retorna dessa aventura que é misteriosa, com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes. Então, muito frequentemente, ele traz algum tipo de recompensa que, às vezes, pode ser para ele mesmo ou para a própria comunidade em que ele vive. O esquema do monomito, esse esquema básico do monomito, que consiste em partida, teste e retorno, ecoa estágios de antigos rituais de iniciação. Então, a gente encontra alguns relatos, por exemplo, na obra de Vladimir Prop, As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso, que em tribos muito antigas, mais anteriores que a civilização grega, a civilização romana, tribos que se baseavam na caça e na coleta de vegetais, as crianças, os garotos, para, então, participarem da sociedade como um indivíduo pleno de direitos, eles precisavam passar por estágios, por certos tipos de sacrifício, provas e testes. Então, a gente percebe, com base no Campbell, com base no Prop, que essa aventura, ela teve início nesses relatos, nesses mitos e nos rituais que eram sagrados para esse povo. Então, essa jornada se migrou dessa realidade sagrada desses povos, porque eles faziam realmente esses rituais de iniciação com os jovens da tribo, que muitas vezes são descritos até mesmo por Prop como violentos, né? Muitos jovens, eles acreditavam que o jovem precisava passar por uma espécie de morte simbólica, e às vezes eles passavam por testes tão violentos que realmente causavam a morte desses jovens, dos neófitos. Mas aí a gente percebe que, narrativamente, esses estágios do rito de iniciação passaram, então, para os mitos dessas tribos e foram migrando, conforme o tempo passou, para outras narrativas e, consequentemente, chegou até a Grécia. Ana Lúcia Merege diz que, nesses tempos que são muito remotos, os relatos do cotidiano se confundiam com os mitos e com os rituais, que são os rituais de iniciação no mundo adulto, por meio do cumprimento de provas ou de algum tipo de sacrifício. A gente pode entender, por fim, os ritos de iniciação como uma experiência hierática, sagrada, que preparava o jovem da tribo para ingressar, então, ali naquela sociedade como um membro investido de direitos. Saint-Yves, que fez uma análise da obra de Charles Perrault, ele chama os ritos de iniciação de formação sagrada do ser social. Então, a gente percebe que muitos dos elementos dos rituais de iniciação fazem parte da jornada do herói, que consiste em partida, teste e retorno, porque o próprio neófito, o próprio jovem que passava por esses testes, ele geralmente partia de sua tribo, passava por testes, poderia retornar para a mesma tribo, ou ele então ele migrava para outra tribo para poder se casar
então, com uma mulher dessa outra tribo, porque, de acordo com os relatos de Prop, o jovem ele não poderia se casar com uma jovem da sua tribo, mas a gente não precisa enveredar por esse sentido neste momento. A partir dos estudos da obra do Joseph Campbell e dos mitos da Antiguidade Clássica, eu expandi e elaborei melhor, de acordo com os mitos da Antiguidade Clássica, a jornada do herói. Então, a gente tem que se lembrar que esse herói, ele era um semideus. Então, depois o relato do crescimento dele geralmente não é trazido para a narrativa, né? A gente não vê esse herói crescendo. Então, a gente já tem ali o motivo da sua aventura, né? Geralmente é causado por uma proibição, um erro ou alguma profecia. Ele pode aceitar ou, menos comumente, recusar esse chamado da aventura. Ele pode passar por uma espécie de treinamento, a educação com algum mentor. Ele atravessa, então, desse mundo natural dele, desse mundo comum, para esse mundo natural, onde ele vai encontrar com forças que podem ser contrárias ou benéficas. Ele vai encontrar ali também inúmeras provações e obstáculos, inimigos, e os auxiliares e ajudantes. Esse mundo sobrenatural pode ser um deserto, uma selva, um oceano, mas a gente pode generalizar e dizer que esse mundo sobrenatural é uma terra estranha, porque justamente esse herói não conhece esse mundo é desconhecido para ele. Enfim, nós temos a crise final, que os gregos chamavam de Aristeia, e eu coloquei uma flecha de ida e volta entre o retorno, que pode ser com auxílio ou não, e a recompensa ou a bênção, porque a recompensa pode vir antes do retorno ou após o retorno. Então, depende muito da narrativa. Com base nesse diagrama que eu elaborei a partir do Campbell e dos mitos gregos e romanos, eu analisei as obras da trilogia The Hunger Games, da Suzanne Collins. Então, na minha dissertação de mestrado, eu analisei os 3 romances, e ali vocês podem, se quiserem ver mais profundamente essa análise, vocês podem encontrar ali a análise dos 3 romances, esse esquema que vai da partida ao retorno. Vocês podem encontrar, então, a análise de cada um desses romances com base na jornada da própria Katniss, que é a protagonista dos romances. Mas, de qualquer forma, eu trouxe algumas breves considerações a respeito dos romances. Bom, a gente percebe que o monomito, para a gente ficar centrado no Campbell, o monomito se repete nos 3 romances. Então, nos 3 romances, a Katniss ela se separa de seu mundo comum, que é o Distrito 12. Então, ali nos romances da série, nós temos 12 distritos, que seriam uma espécie de 12 cidades. Então, ela se afasta do distrito dela para ir participar de uma espécie de reality show muito, muito cruel, que é organizada pela capital do país, para agradar a população dessa capital. Então, o segundo passo é passar por testes, desafios que são superados nesses jogos. E no terceiro romance, a gente tem uma guerra civil. Então, ali, na verdade, ela não retorna às arenas dos Jogos Vorazes, mas ela, de qualquer forma, passa por vários desafios na guerra civil, porque o povo se levanta contra esse governo autoritário da capital, que é representado pela figura máxima do presidente Snow. E, por fim, nos 2 romances, no primeiro romance e no terceiro romance, ela retorna para o Distrito 12 com recompensas. No romance intermediário, que se chama Catching Fire, em português, Em Chamas, ela não retorna para o Distrito 12 porque ele foi destruído. Ela retorna somente no terceiro romance, quando a capital é derrotada e eles começam a reconstruir esse distrito. De qualquer forma, nos 3 romances a gente encontra partida, testes e retorno. Além de encontrar essa jornada do herói, a gente encontra outros mitos ali em Jogos Vorazes, como o mito de Píramo e Tisbe, o mito de Hércules, o de Perseu, o de Jasão e outros tantos. Então, a autora Suzanne Collins, ela não somente retoma essa jornada do herói, mas também vários mitos para compor a narrativa.
Aqui eu coloquei as referências bibliográficas que eu citei nessa apresentação, nessa breve apresentação, mas vocês podem encontrar todas as outras referências, tanto na minha dissertação, quanto no livro que eu vou indicar para vocês. Esse livro, Considerações sobre o Herói em Obras da Literatura Italiana e Outras Obras, foi co-organizado pela professora Celeste, da Unesp de São José do Rio Preto, por mim, que também sou da Unesp de São José do Rio Preto, e pela professora Kátia Andrade, da Unesp de Assis. Aqui neste livro vocês encontram a análise do primeiro romance de Jogos Vorazes, com base, comparando, no qual eu comparo, então, a jornada de Kétis com a jornada do herói grego, mas vocês encontram outros ensaios e outros artigos sobre o herói, tanto na literatura italiana quanto em outras literaturas, como na brasileira. Nós temos 2 artigos aqui neste livro que falam sobre o herói na literatura brasileira. Agora eu passo a palavra à professora Cláudia Nigro, que falará um pouquinho para a gente a respeito do herói inglês. Então, a gente parte agora, a gente deixa os mitos maravilhosos da antiguidade clássica grega, para passar, então, à Idade Média, mais especificamente ao que a gente conhece hoje como Inglaterra. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com a Celeste e com o Guilherme. Eu vou falar do herói inglês na Idade Média, porque esse herói, ele é diferente do herói tradicional, né? A Inglaterra, talvez pela própria constituição do país, faz desse herói ter outra forma. Eu sei que o Campbell é inglês e que ele escreveu um monomito com 3 partes aí que o Guilherme falou, com até 17 itens na jornada do herói, né? Mas os heróis da Inglaterra não são, assim, daquele lugar. Politicamente, ninguém é daquele lugar, né? Porque aquele lugar, as Ilhas Britânicas, elas têm população há milhares de anos. E a população que vivia ali eram hominídeos heróicos, todos eles eram heróicos, porque eles foram sobreviventes de inundações. Então, essas inundações do ano 6.500 ao 6.200 antes de Cristo, e além do que eles chamam de um grande tsunami que causou um escorregamento, que eles chamam Storga Slide. E aí, por isso que está aí Doggerland, que foi a parte submersa que está no Mar do Norte, que era uma parte que ligava a Inglaterra com a Europa, especificamente ao leste, lá com a Holanda e a Alemanha. Então, a Inglaterra era parte da Europa e as pessoas que moravam lá circulavam. Tanto é que a língua que fala, é germânica, por que será que a Inglaterra é germânica? Porque ela era grudada lá na Alemanha, né? Antigamente. Mas essas histórias desses heróis comuns, elas eram contadas, então, oralmente, né? Então, todo mundo era herói, porque a comunidade que vivia lá tradicionalmente, que era celta, tinha nórdicos, já era uma comunidade que era cheia de tribos, que eram tribos que circulavam, né? E essas tribos, mais fortemente que se estabeleceram lá, eram tribos celtas, né? E os heróis eram chamados de celtas ou bretãos. Esses celtas, eles estavam os estudos recentes provam que eles estavam nas ilhas desde sempre, porque tinham os estudos antigos que falavam que eles tinham chegado lá, não, mas que eles já estavam lá, né? Desde que se conhece a humanidade, eles já estavam lá. Então, dessa pequena província, né? Esse pequeno lugar chamado Britânia, quando Júlio César invadiu e o imperador Cláudio estabeleceu lá e pôs um nome de Britânia, o César invadiu no ano 54, 55 a.C., né? Eles chegaram a uma potência mundial, né? Que a gente já sabe. Só que quando Júlio César chegou lá, ele encontrou a Bodica, ou Bodicéia, que as pessoas traduzem, né?
que o nome significa vitória, tanto é que a rainha Vitória colocou o nome de Rainha Vitória em homenagem a Bodicéia, né, ou Bodica, que era uma rainha celta, guerreira, ela era casada, e o marido dela morreu, e os romanos, ele deixou um testamento, porque ele tinha acordo com os romanos, mas os romanos não respeitaram o acordo e tiraram todo o dinheiro dela, além de estuprar as filhas. Aí ela falou, bom, já que você não cumpriu o seu trato, não nos resta só a batalha, né? E ela liderou os Icenos, que era o lugar que ela morava, e os Icenos eram uma tribo celta, juntamente com outras tribos, como os Trinovantes e outras tribos, em um levante contra as forças romanas na Grã-Bretanha. E isso daí aconteceu em 60, em 61, né, antes de Cristo, e foi durante o reinado do imperador Nero, e foi considerado o maior levante contra as tropas romanas, né? Então, essa Boadicéia era uma rainha, então, celta, mas a rainha era considerada a mesma coisa que qualquer outra pessoa da tribo, eles não tinham essa hierarquia. Aliás, as tribos celtas, eles tinham assim, eu sei mais falar com os deuses, então eu vou ser druida. O druida podia ser mulher, podia ser homem, podia ser quem tinha dentro dele essa condição. Então, todos caçavam, todos pescavam, todos trabalhavam, todos faziam todas as coisas, e eles escolhiam, essa rainha foi escolhida como rainha, justamente porque já tinha invasão de Roma lá, então eles fizeram aquela estrutura, que era uma estrutura já conhecida na Idade Média, já, né? Já tinha muitas pessoas lá. Então, o herói inglês, ele tem jornadas, mas não essa do monomito. Ele usa algumas coisas, né, alguns elementos dessa jornada, mas ele não segue esse padrão de partida, iniciação e retorno. Talvez isso aconteça por causa desse caráter diverso do povo inglês que eu quis colocar para vocês, assim, muito rapidamente, lógico. Então, ninguém sabe ao certo quem são eles. Por exemplo, o rei Arthur, ele não tem um nome, ele existe em documentos históricos com vários nomes, vários. O Robin Hood, a mesma coisa, eles não têm um nome, né? Depois isso aí foi, como se diz, coletado e organizado com um nome mais tarde, mas eles não têm uma história com o nome, né? Eles descrevem os atos deles, né? Mas não tem volta. Então é como se fosse uma invasão. Então eles não são assim nativos de um lugar e voltam para o lugar, porque eles eram nômades, né? Então eles não têm essa coisa de nativo ou invasor, né? Porque todo mundo é invasor, né? Por exemplo, na Idade Média, além dessas invasões de romanos, tal, teve invasão persa antes, né? Teve dos saxãos, dos angos, dos jutos, formaram reinos lá. Então, a minha capa aí, que eu pedi para o Guilherme colocar esse mapa para mim, né? E o Guilherme fez com muita gentileza, gratidão, né? Foi para mostrar que na Idade Média tinha 7 reinos principais, tinha muito mais, né? E os principais, ele chamava período da heptarquia, ou cristianização dos saxões, né? Porque já tinha papado, já tinha essa influência grande da igreja como maior reino, né? E nessa época, a gente tinha vikings da Escandinávia, da Dinamarca, depois no século IX, X, normandos, vikings franceses, porque os normandos eram vikings franceses. Eles eram vikings, foram para a França, para a Normandia, e lá foram cristianizados.
Então, no século XI, né? Então, e depois do século XI ainda, que teve esse William the Conqueror, que é o William Conquistador, né? O Guilherme, o Conquistador, na Inglaterra tivemos centenas de reis, né? Então, muitos reinados, muitas guerras, muitos vencidos, muitos paupérrimos, muito clero, organizando tudo lá e fazendo aqueles horrores que a gente sabe da Idade Média, então muita revolta. Então, o heroísmo é descrito na história dessa maneira. Então, muitas delas foram orais, né, lá no século passado, depois foram escritas em diferentes lugares, e elas continuam sendo escritas, isso que é interessante. Por quê? Você não tem uma coleta de uma dessas histórias, porque elas continuam aparecendo, novas versões aparecem, elas são reescritas, porque elas têm mais ou menos um personagem, aquele que nem tem nome, né? E a escrita dentro da comunidade inglesa, ela é muito antiga, ela é antes da Idade Média, porque ela existia uma variante anglo-saxão que chamava Fulthorpe, que ela é de 400 antes de Cristo. Então, depois foi aparecer 400 anos depois também, e essa de 400, né, a 1100, que chamou Old English, que era o inglês antigo. Muitas coisas foram escritas nesse inglês antigo. Então, você tem, vou falar de dois, principalmente, né, que é o Rei Arthur e o Robin Hood, e há heroísmo nessas personagens, pois os dois trabalham a favor da comunidade e não de si mesmos. Então, eu acho que é um heroísmo um pouquinho diferente, assim, né? O Rei Arthur, ele divide as glórias com seus cavaleiros, apesar de ele ser o escolhido ali para tirar a espada da pedra, né? Depois. E Robin Hood trabalha contra a iniquidade da sociedade de sua época. Então, esses heróis, vou falar do Robin Hood, por exemplo, ele é considerado o primeiro herói inglês, porque na história da literatura inglesa você tem Beowulf, todo mundo fala, e Beowulf? A Beowulf era assim, era um herói que estava na Inglaterra, não estava na Inglaterra, a história dele foi para a Inglaterra, mas ele era um herói escandinavo, da Suécia, ele era príncipe de Gitz, né? Então, o Rei Arthur, que é essa lenda ou mito de origem celta, que unificou, que seria uma lenda e um mito que veio para unificar a Inglaterra após essas invasões, né? Então, ele aparece em vários lugares. Ele aparece no Igododin, que é um poema medieval galês, e que tem uma série de elegias aos homens antigos. Uma delas é o Arthur, né? Ele aparece também, antes desse Igododin, ele aparece nos escritos de Gildas, que era também um monge, mas ele era celta, então era um celta cristianizado, né? Que citam também como guerreiro. Ele aparece no Nênio, a história da Britânia, contando de uma batalha, né? Desse rei, dos seus aliados, ó, já vem sempre com os aliados. É uma batalha que não é só uma pessoa, é muita gente junta, né? Depois aparece aí no Análise Câmbria, e nesse Análise Câmbria diz que ele só assim, é um poema também, e no poema só tem 2 pedacinhos que tem o Arthur. Um que fala que em 516 o Arthur ganha a Batalha de Baton, e o outro que em 537, junto com Mordred, que Mordred era um dos cavaleiros do rei, então era um lutador junto com ele, né? Junto com eles ganham a Batalha de Canaan, que isso vai mudar depois. É com Geoffrey de Monmouth, da história Regnum Britannia aí, que aparecem o Merlin, a Guinevere, o Mordred como traidor, você vê que vai mudando, tá vendo? Aparece Avalon, Excalibur, mas Excalibur aqui aparece só como espada, né? Não é uma espada, como se diz, mágica ainda, né? Aparece o Uther Pendragon, aparece a mulher lá, Lady Ijorna, que era casada com Gorló. Então, aí já começa aquela história do Merlin mais conhecida, né? Só que aí
você vê, essa história aparece na Gália inteira, né, na antiga Gália romana, porque a Inglaterra e a França eram a mesma coisa, né? A mesma coisa por vários anos, né? Ainda mais que o Guilherme o Conquistador era rei da Inglaterra, era príncipe de Anjou, era príncipe de não sei o que, ele tinha vários títulos, né, naquela parte que chama França e Inglaterra. O Chrétien de Troyes, por exemplo, era um francês, e ele escreveu a história do rei Arthur, mas ele mudou, ele cristianizou e acrescentou personagens como Lancelot, do Lac. Ele contou a história do Graal, mas é a história do Fisher King, que a gente chama, né, o rei pescador. E aí, nessa história, aparece o Graal, aparece o Percival, mas não é sagrado ainda, né? Ele se cura depois. Aparece também a Viviane como a Dama do Lago, a Morgana como ruim, porque a Morgana na primeira história era muito boa, né? Era uma fada do bem. E aí aparecem esses cavaleiros, Galahad, Gawain, Bors, Percival, é tudo criação do Chrétien de Troyes. Aí você tem um Robert de Boran, que faz de Merlin o filho de um demônio e uma virgem com superpoderes, né, do Incubus. Aí entra uma história de demônio que nem existia na mitologia celta, né, e entra com essa história sobre o Merlin. Aí você tem o ciclo da Vulgata, que coloca no sítio nesse ciclo da Vulgata, pior a Morgana. Porque no Chrétien, a Morgana é ruim, mas ela é ruim assim, ela é irmã invejosa só do Arthur. E aí no ciclo da Vulgata, ela já é a bruxa, né? E esse ciclo da Vulgata foi importante. O Robert de Boran, fazia parte do ciclo da Vulgata junto com Thomas Malory, né? Mas o Thomas Malory foi um dos primeiros coletores da história de Arthur, da história de vários, né? Então ele juntou todas as histórias, mas cada história é separada. Então você tem a história, por exemplo, Tristão e Isolda, uma história. Lancelot, uma história. Algumas vezes as personagens aparecem em outra história, mas são várias histórias, que é Le Mode de Arthur é dessa grossura, assim, né? Então, não há uma história sobre o Arthur, né? Até hoje, há mitos sobre o Arthur. Porque fala que é um rei que está embaixo ainda das montanhas, que ele agora mora em outro lugar, né? Ou se não, é um rei que ainda está em Avalon, porque os celtas e ainda muitos ingleses acreditam nos portais, né? Até hoje, na contemporaneidade, eles acreditam nos portais que tem outras dimensões. Então, ele está em outra dimensão, aguardando quando a Inglaterra precisar dele, né? E aí vem todas as outras mitologias, junto com aquelas mitologias dos corvos da Torre de Londres, que são super bem tratados, porque se não tiver, quando acabarem os corvos da Torre de Londres, Arthur voltará, porque a Inglaterra está realmente precisando dele, né? O Robin Hood é da mesma maneira. Então, o Robin Hood é uma história sobre um herói lendário que protege a comunidade que ele vive, roubando dos ricos e distribuindo pelos pobres. Só que esse Robin Hood, como uma personagem, é inexistente na Inglaterra, né? Porque os primeiros textos sobre o Robin Hood era toda pessoa que colocava um chapéu. Então, eles tinham, assim, não é chapéu, como que chama o capuz, né? Era toda pessoa que colocava um capuz, então, era ladrão. E ladrão não para ele, mas para a sociedade. Então, tanto é que eles nunca conseguiram pegar o Robin Hood, né? Porque ele aparecia em diferentes lugares, às vezes aparecia
nem uma hora diferente de lugares que eram, assim, 5, 6 dias de viagens, né? Então, a primeira vez que o Robin Hood aparece é com Piers Plowman, e foi composto, essa obra, Piers Plowman, e foi composto pelo William Langard em 1370, ó, 1370, mas o Robin Hood já existia antes, tá? Só na oral, né? E depois ele aparece como Robin Hood e o Monge, em 1450, depois, de novo, ele vai aparecer, e cada uma dessas aparições é uma história diferente, não tem nada a ver com a história anterior. Por exemplo, a Lady Marian, ela vai aparecer, mas nessas duas primeiras não tem, acho que é na segunda ou na terceira que ela aparece. Então, as histórias são diferentes. Nessa do monge, é uma balada, né? É um poema enorme, e aí nesse poema ele falam para ele visitar o monge, quando ele chega lá, porque ele vai lá no monge, tem uma pessoa que o rei prepara uma armadilha para ele, né? Mas ele não cai, porque aí aparece o Little John, que é essa personagem que tira ele de lá. O Robin Hood apanha inteiramente, ele ia morrer se não tivesse o Little John. Então, assim, o Rei Arthur também, ele não é forte, assim, essa potência, ele precisa sempre dos amigos. Senão, por exemplo, quando o Rei Arthur está lá na corte e o Cavaleiro Verde aparece para matar, o Rei Arthur fala, eu vou fazer uma coisa em você, você faz uma coisa em mim, daqui um ano eu faço em você. E o Rei Arthur vai lá e corta a cabeça do Cavaleiro Verde, aí o Cavaleiro pega a cabeça, põe de novo no pescoço e fala, daqui um ano eu venho cortar a sua cabeça. Aí o Gawain, que é um dos cavaleiros, não fala, não, eu vou no seu lugar. Por quê? Porque todo mundo sabe que se o Arthur for, ele morre nas coisas, porque ele tem seus problemas. Né? Todos os heróis dessa Inglaterra medieval, eles são cheios de falhas humanas. Né? Então, eles não são modelos a ser seguidos, né, Guilherme, por causa disso. Depois ele vem para adaptação para criança, a versão francesa, ele apareceu no Alexandre Dumas, ele apareceu também em outros livros, e esses dois heróis, eles não param de aparecer. Por quê? Porque temos eles em jogos, de computador, temos eles em filmes, em séries, em livros, e isso, cada vez que eles aparecem, a história muda e se altera, porque não tem uma história fixa. Então, esses heróis ingleses são muito próximos aos heróis contemporâneos, porque eles são heróis lutando para conseguir encontrar suas aventuras. Eles estão lutando para encontrar um lugar na sociedade. Eles estão encontrando para ter sabedoria naquela sociedade, nas escolhas, porque é muita invasão, então eles não sabem nem onde eles estão. Eles não têm, por exemplo, essa que o Guilherme falou de quando está na adolescência, vai ter uma coisa para provar que ele é daquela tribo. Não tem prova daquela tribo. Eles já os acolhe, não tem essas coisas. Eles simplesmente vão sobrevivendo, né? Eles têm que também entender o universo, né? Porque o universo deles é um universo muito móvel, com muita mobilidade. E o papel da humanidade deles no universo. Então, eles não têm o dever de terminar nada, de retornar para nenhum lugar, como na nossa vida, né? Que a gente faz muitas, várias escolhas a todo momento, né? Então, como na vida, né, eles não são modelo para ninguém, né? Então, você vê isso daí com o Capitão América, por exemplo. O Frodo, por exemplo, o Capitão América nem saiu por vontade própria, né? O Frodo, por exemplo, que tá lá no Shire, adora o Shire, mas não vai poder ficar no Shire, né? Você vê o Thor, que tinha uma casa, a casa toda destruída, tudo bem que é destruída, mas assim,
Mas ele vai parar em outros lugares, ele põe o nome lá, Asgard, né, Asgardland e tal. Mas, por exemplo, no último, eu até estava comentando com o Guilherme, se você pegar o Avengers, por exemplo, o Ultimato, você vê um Thor tomando cerveja, ele não quer saber da humanidade, ele encheu da humanidade, né? A humanidade já deu. E ele vai lá só beber e tá barrigudo, feio, né? Nada como um herói desse, né? E você tem também, por exemplo, o Homem de Ferro nesse último Avenger, né? Que não vai para lugar nenhum, né? Então, é por isso que eu falo que eles são heróis comuns e sem hierarquia. Você percebe no Avengers que todo mundo trabalha junto. Mesmo que tenha aquelas coisinhas de americano, eu sou melhor que você, não sei o quê, já acaba ali, mesmo entre eles, essa história. Então, são pessoas comuns em seus contextos, né? Não tem zona de conforto, então eles não saem da zona de conforto, porque eles não têm essa zona de conforto. E eles são esses protagonistas aí, que não são modelos a serem seguidos, mas se conectam com o humano em nós. É isso, gente, é isso que eu tinha para falar. Eu peguei muita coisa de um texto da mitologia contemporânea que chama Introduction to Mythology, Contemporary Approaches. Ele é da Eva Curry e da Margaret Cadevin. Então, assim, é um texto novo, saiu acho que na Oxford em 2016. Tá? Ótimo. As aulas que eu dou, né, na literatura inglesa. Da sua experiência como professora também, né? Sim. Então, ótimo. Eu, inclusive, quero aproveitar essa finalização sua para lançar uma pergunta para vocês. Eu acho que dá para os dois responderem, porque você fala, Cláudia, bem no final, assim, da sua apresentação, na parte final, a respeito do fato desses heróis, esses protagonistas, principalmente o Rei Arthur e o Robin Hood, não serem modelos, né? Já a gente vê o Guilherme apresentando, né, sobre a mitologia clássica, os heróis gregos e romanos, eles eram modelos, né? Então, o Guilherme fala a respeito disso, e a gente sabe, por exemplo, Ulisses, já na Odisseia, era um modelo de homem a ser seguido, tem a relação dele no processo de educação do homem grego, na paideia, né? Na apresentação de Ulisses como modelo, a esposa dele, Penélope, que esperou também como modelo de mulher resignada, né, que aguarda o marido, ele como um modelo de persistência, de heroísmo, aquele que nunca desiste, se mantém firme, né, e, em geral, na mitologia clássica, os heróis são semideuses, inclusive, então, eles trazem esse elemento do maravilhoso, talvez, do mitológico, né, então, eu queria perguntar, a princípio, para o Guilherme, depois a Cláudia pode falar a respeito disso também, dessa diferença entre a caracterização do herói, né, na mitologia clássica. Então, se ele é modelo, por exemplo, na comparação que o Guilherme fez, a Katniss, que é a protagonista dos Jogos Vorazes, também seria uma espécie de modelo, Guilherme? Professora, eu concordo com a professora Cláudia a respeito da contemporaneidade, mas eu percebo também que nós podemos encontrar, na verdade, um pouco dos dois, talvez, na própria Katniss. Ela é uma pessoa que faz escolhas, ela é independente, ela faz escolhas por si mesma. Ao mesmo tempo, ela também não luta sozinha para derrubar o governo de Snow, ela precisa dos rebeldes, da revolução, para lutar contra Snow, mas, ao mesmo tempo, ela recupera essa jornada do herói e também várias dos atributos desses heróis clássicos, como a coragem, a astúcia, né, a esperteza, a inteligência, e eu acredito que hoje, em certa medida, talvez de forma inconsciente para os leitores, para o público-alvo, que é uma literatura infanto-juvenil, para jovens adultos também, ela tenha se tornado, talvez de forma inconsciente, uma espécie de modelo, sim, não talvez como os heróis para a sociedade grega, né, mas um modelo em que a gente pode, sim, pensar algumas características, e inclusive porque, embora nós possamos fazer escolhas diariamente, de certa forma, antes da pandemia,
a gente saía de casa, a gente tinha que enfrentar vários problemas fora de casa e retornar para casa. Então, de certa forma, essa jornada também faz parte do nosso dia a dia. Então, eu acredito que, em certa medida, ela também se tornou um modelo a ser seguido, ou pelo menos uma possibilidade para a nossa sociedade, ainda mais se a gente levar em conta que ela é um sintoma e uma necessidade dos nossos tempos em relação à mulher, né? Porque ela é uma personagem feminina, uma heroína que luta contra um governo masculino. Então, a gente também pode ver ela nesse sentido, né? Ela é um sintoma da nossa sociedade por conta das lutas do movimento feminista, e ela é uma necessidade no sentido de que ela pode encorajar outras mulheres, ou até mesmo rapazes, por que não, a fazer o mesmo que ela, lutar por uma igualdade justa, igual, tanto no que diz respeito ao gênero, mas também às classes, né? Porque ela faz parte da classe trabalhadora, então ela quer acabar com essa desigualdade que acontece no país dela. Eu concordo com o Guilherme, mas eu vou falar que o herói contemporâneo que eu estou falando em inglês não é modelo para ninguém. Por quê? Porque a Katniss e o... É que no fim eu falei do Capitão América, do Thor, que são criações da Marvel, que também é americana. Mas a Katniss é americana. E esses autores, por isso que eles brigam até no Avengers, muitas vezes, porque eles são americanos, né? Porque os ingleses mesmo, que eu falei, eles não são modelos para ninguém, eles não têm hierarquia. Quando não se tem hierarquia, não tem uma pessoa para ser modelo para outra, porque a ideia é assim, olha, vamos comentar desse gênero que o Guilherme falou, que eu acho ótimo, vamos comentar assim, qual é o problema da mulher na sociedade patriarcal até hoje? É que as mulheres competem entre si muitas vezes, aquela sororidade feminina, algumas vezes não existe, porque existe uma crença limitante de que a mulher tem que ser ou a rainha ou a princesa, e para você ser a rainha ou a princesa, o resto das mulheres tem que ser todos suas servas, né? E aí elas ficam brigando para ver quem que é rainha. Fico brincando assim nesse sentido. Na Inglaterra não tem isso. Não tem isso nessa parte da Idade Média e das lendas celtas. Não existe isso, né? Nas lendas celtas, todo mundo é igual. Então, como que vai ter alguém para copiar alguém se as pessoas respeitam as diversidades? Sim. É nesse sentido que eu falei que eles não são modelos, nem o Rei Arthur e nem o Robin Hood. Cláudia, e se eles não são modelos, eles são mitos ou são lendas, esses dois personagens, protagonistas das histórias? Então, até hoje se discute se eles querem achar se são mitos ou são lendas, porque o nome deles, mudado, aparece na história. Algumas batalhas que eles são descritos aparecem na história. Então, lenda tem essa mistura, né, da história, né? Então, alguns consideram lenda, outros falam, mas esse nome não é igual àquele nome, então não é lenda, não, é só mito mesmo, é um mito daquela pessoa que todo mundo ansiava, né, naquela época, então é o mito daquela pessoa que representa todas as outras, entendeu? Nesse sentido, não no sentido de salvar só as outras, como o Rei Arthur, que muitas vezes tem um mito de que eles estão esperando ele salvar a Inglaterra até hoje, mas não só disso, mas o Robin Hood, por exemplo, ele tem tantas versões. O Rei Arthur e o Robin Hood, parece que eles têm versão cada ano, cada 5 anos, cada 2 anos, porque eu estava até olhando para comentar com meus alunos do Robin Hood. Na Netflix tem 2 versões do Robin Hood, e 2 versões muito próximas, muito contemporâneas, por exemplo, aí depois de 2010. Então, assim, é muita coisa, e cada uma é uma história diferente, pode perceber. Cada uma tem uma outra coisa, então, e sempre ligada à política.
É muito interessante isso. O que o espaço político precisa, aparece aquela personagem. Entendi, mas o fato... pode falar, Guilherme. É muito legal como, apesar de haver essa discussão em relação ao Rei Arthur entre mito e lenda, ele habita em um mundo maravilhoso, né? Porque tem figuras maravilhosas, independente se for mito ou lenda, a gente encontra figuras maravilhosas ali nas histórias do Rei Arthur. Então, eu sei, eu também concordo com você, Gui, mas é que, por exemplo, dentro dos celtas, a magia não é maravilhoso, ela é real. Então, é assim, é que, por exemplo, quando a gente estuda a Bíblia, por exemplo, você tem que estudar a mitologia hebraico-cristã, porque se você entrar na crença das pessoas dessa mitologia, não dá certo. Deixa de ser maravilhoso, né? Sim, deixa de ser maravilhoso. É verdade. Então, assim, é tudo imbricado aí. Porque é natural, né? É, natural. Natural. Mas no caso do Robin Hood, por exemplo, Cláudio, que você está dizendo, então Robin Hood não existe envolvimento de crença mística com relação a ele. Ele não é, de certa forma, um mito no sentido de ser sagrado. Não é verdade? Ele existe porque tem tinha nos celtas o tal do Cavaleiro Verde. O Cavaleiro Verde era agora acho que tem uma série que até está apresentando o Cavaleiro Verde dentro da série, esqueci o nome da série, mas era um que ele punha a mão no chão, assim, as árvores se retomavam, porque ele sentia as árvores, ele sentia as pessoas. Até uma série que acaba e esse cavaleiro que sente aonde estão os outros que ele persegue, né, que o clero persegue, ele é o Lancelot. É a nova versão do Merlin. E ela vem por uma moça, que é a Viviane. Então, ele vem para Lady of the Lake. Como chama a série? É uma série novíssima na Netflix. Eu fiquei sabendo. Cursed, chama. Eu acho que é isso mesmo, Cursed. Então, assim, você vê, dentro dessa série tem essa figura do Cavaleiro Verde, que é uma figura mitológica. Então, eles acham, tanto é que o Robin Hood se vestia de roupa verde e com o capuz verde. A gente tem uma série da DC que foi produzida se eu não me engano, pela Warner, que se chama O Arqueiro Verde. Nos Estados Unidos, eles vão pegar a mitologia inglesa e vão fazer uma adaptação ao individualismo da sociedade deles. E eu, se eu não me engano, eu já li algum artigo, algum ensaio, que compara a Katniss ao Robin Hood. Então... Pela questão da caça, né? Sim, mas aí o Robin Hood não faz nada sozinho, né? Ele só existe quando existe a turma dele. Diferente da Katniss, que faz tudo sozinho. A jornada da Katniss é solitária. Então, assim, essas quer dizer que hoje, para a gente estudar a mitologia, os heróis, né, cabe tudo, né? Porque cabe tanto esse herói clássico até hoje, porque tem histórias até hoje que são do herói clássico, né? Mesmo no DC tem histórias só do herói clássico. E aí tem essas histórias de comunidade, como Pantera Negra e outras mais, né? Verdade. Aproveitando o gancho, né, da jornada do herói, que a Cláudia nos apresentou, eu gostaria de perguntar primeiro para o Guilherme, mas aí a Cláudia também aproveita para falar a respeito disso com os heróis que ela abordou. No caso, o Guilherme apresentou para a gente um esquema que ele fez a partir da jornada do herói do Campbell, e ele fez, então, uma projeção, e no mestrado ele procurou analisar o percurso da trajetória, né, vamos dizer, da protagonista Katniss, né, dentro dessa jornada do herói. Então eu pergunto, Guilherme, como que você explicaria essa permanência da jornada do herói grego na contemporaneidade, por exemplo, no caso dos Jogos Vorazes e até em outros casos, como vocês estão citando agora? Professora, eu acredito que a permanência pode ser explicada, ela pode ser explicada por vários fatores, mas eu acredito que uma delas
é em relação a ser uma narrativa satisfatória. O leitor, ele sabe o que pode esperar, ele sabe que esse herói clássico, ele vai vencer no final de tudo, ele vê as suas necessidades narrativas, se a gente pode dizer assim, ele sabe que ele vai ver essas necessidades sendo preenchidas no final das contas. Então, eu acredito que seja uma narrativa satisfatória, né, pro leitor ou pro espectador, no caso do cinema, das séries. Eu concordo inteiramente com o Guilherme, porque eu acho que, assim, às vezes a gente precisa de alguma coisa que nos dê alguma resposta, né? Porque as respostas não vêm, né? As respostas a gente pergunta desde o início da criação do humano, né? Jó já perguntava lá na Bíblia, quem sou eu, para onde eu vou, por que eu estou passando isso? E a gente até hoje não responde essas coisas para nós mesmos, né? Que a própria vida é uma busca por algumas respostas, por uma sabedoria, por aquelas coisas. Então, o contemporâneo apresenta a busca. O tradicional apresenta que tem uma luz no fim do túnel, que é por isso que ela ainda permanece, porque tem muita gente que, se não tivesse essa luz no fim do túnel, nem estaria mais aqui, né, Celeste? Então, tem a ver com isso. É verdade, não prosseguiria, né? A pessoa não prosseguiria se não tivesse o vislumbre, né, desse modelo, né, de que tudo pode mudar, né? Eu acho bastante interessante. E também, hoje, uma aluna me escreveu fazendo um questionamento que ela poderia chamar de herói, então eu pergunto aí para vocês, né? Um herói, um protagonista que tem um desfecho infeliz, sabe? Então, eu queria perguntar para vocês se herói é só aquele que tem, na narrativa, um desfecho feliz, ou se a gente pode considerar herói também aquele que tem um desfecho infeliz, ou aquele que nem sempre é modelo, né? Como a Cláudia falou. Então, pergunto, vamos começar com a Cláudia dessa vez? A Cláudia começa respondendo e o Guilherme continua? Eu acredito que sim, né? Porque os verdadeiros heróis somos todos nós que lutamos todo dia e não sabemos nem do desfecho, né? Então, a ideia do foco na jornada, né? Foco onde você está hoje. Mesmo porque o Arthur foi morto, né? O rei Arthur, então não podia ser herói, porque ele tem o final dele é totalmente infeliz, né? O Robin Hood também tem histórias que ele tem final feliz, tem histórias que ele tem final infeliz, porque nenhuma história desses heróis ingleses ficam focadas no que vai acontecer com eles depois. É sempre o momento, como se diz, a ênfase no presente, né? Eu concordo com a professora Cláudia. Eu acredito que nós todos, como ela disse, somos heróis, né? A gente não sabe se a gente vai ser bem-sucedido numa jornada ou não. Às vezes pode ser que não, e nem por isso a gente deixa de ser herói das nossas próprias histórias. A própria Katniss, embora ela derrote o presidente Snow, conquiste um país mais democrático, ela perde a irmã, que foi porque ela se voluntariou lá no começo, no primeiro romance. Então, nem o final dela é totalmente feliz, né? Ela também passa por momentos de infelicidade, ela passa por trauma, porque ela passou por vários tipos de sofrimentos causados pela guerra. Então, nem ela tem um final feliz inteiramente, um final inteiramente feliz. E, inclusive, eu comparo, na minha pesquisa de doutorado, um pouquinho o final do terceiro romance com o final prototípico do Conto Maravilhoso, e eu digo que o final dela é um final agridoce. É uma boa definição, né? Então, né? Ela faz a jornada, né? Ela enfrenta os desafios, vence, mas ela não recebe a recompensa completa, né? Porque não vivemos mais, né, nesse mundo de valores maniqueístas, só bem e mal, né? Uma questão de, talvez, problematização, mesmo até mesmo a partir do modelo clássico, né? Uhum, eu me lembro, na mitologia, por exemplo, existe um herói, o Jasão, né? Que foi o marido da Medeia, por exemplo, aquele que foi também o responsável pelos argonautas, foi em busca do Velocino de Ouro, né? E ele foi um herói, foi protagonista, né? Mas ele tem
um desfecho infeliz. Ele é um herói em degradação no final, né? Por conta do envolvimento, inclusive da infidelidade com a Medeia e toda a questão que vai se desenrolar depois da vingança dela, né? Como mulher que confiou e foi traída, né? Então tem toda uma relação de degradação também. Então, mesmo lá na antiguidade clássica, que tinha esse modelo de herói, né? Clássico, a gente vê trajetórias assim, né, que terminam em degradação, não é mesmo? Bom, eu acho que a gente pode dar finalizar aqui hoje, nesse nosso encontro, mas esse é um assunto que nós podemos conversar sempre, né, a respeito do qual nós podemos conversar sempre, porque as obras da literatura, da representação artística em geral, elas buscam sempre apresentar esse protagonista, né, que pode ter essa trajetória positiva de herói, né, também com percalços, com questões de não ser modelo ou ser modelo, né, então a gente sempre vai encontrar casos assim para discutir, não é verdade? É verdade. Então, Então eu vou agradecer, então, e vou falar que aquela hora que você falou do DC, e eu falei do herói da Marvel, né? Só porque eu confundo. Eu também. Mas está tudo certo, né, entre nós. Então, eu agradeço demais, adorei a nossa conversa, muito obrigada pelo convite. Tá? Eu também gostaria de agradecer tanto a professora Celeste, que a gente está junto no mundo acadêmico, né, desde 2012, a professora Cláudia também, que eu conheci em 2015, então a gente se conhece, a gente não somente faz parte um da vida do outro, na academia, mas também como amigos, né, então é muito gostoso conversar sobre o herói entre amigos. Sim, muito bem, isso é verdade. É muito bom estar nessa jornada acadêmica junto com vocês, viu? Agradeço muito. Muito obrigado. Obrigada a vocês também. Até a próxima. Então. Até.